olfato, visão, audição. Bem, quem é capaz de levar todas essas informações até aqui, ó, o córtex cerebral, e aí então ser processado? Nós temos para isso 12 pares de nervos cranianos. E hoje vocês vão aprender esses 12 pares. Assim como nós temos os nervos espinais, que surgem a partir da medula espinal, nós temos os nervos cranianos ligados aqui, ó, com o encéfalo. Então, enquanto vocês juntam aí lápis e um caderno na mão, roda a vinheta! Estúdio de gravação, né? Vamos entender aí os 12 pares de nervos cranianos, né? Suas respectivas funções e sua origem. Os 12 pares de nervos cranianos são assim chamados porque atravessam vários forames nos ossos do crânio. Eles se originam no encéfalo, dentro da cavidade do crânio. Como os 31 pares de nervos espinais, os nervos cranianos também fazem parte do sistema nervoso periférico. Cada um desses nervos cranianos tem um número aí designado como um numeral romano e também tem um nome. Os números vão indicar a ordem de anterior para posterior, no qual os nervos se originam aqui no encéfalo, ok? Os nomes designam a função ou a distribuição aí do nervo. No caso aí, o primeiro, o segundo e o oitavo par de nervo craniano, eles conduzem somente axônios dos neurônios sensitivos especiais até o encéfalo e, portanto, são chamados de nervos sensitivos especiais. Esses nervos são exclusivos para a cabeça e estão associados aos sentidos especiais da olfação, visão e audição. Os corpos celulares da maioria dos neurônios sensitivos estão localizados nos gânglios fora do encéfalo. Uma exceção são os corpos celulares proprioceptivos do núcleo mesencefálico, do nervo trigêmeo quinto, que seria esse aqui, ok? Que apresenta corpos celulares pseudo-unipolares típicos de um gânglio sensitivo, mas está localizado no sistema nervoso central, o que classifica como um núcleo e não como um gânglio. 5 nervos cranianos, que é o terceiro, o quarto, o sexto, o 11º e o 12º são classificados como nervos motores, porque contêm apenas axônios de neurônios motores à medida que deixam o tronco encefálico. Os corpos celulares dos neurônios motores situam-se nos núcleos no interior do encéfalo. Os axônios motores que inervam os músculos esqueléticos são de 2 tipos, que são axônios motores branquiais e axônios motores somáticos. Então, vamos estudar agora aqui cada um desses nervos, ok? O nervo olfatório, também conhecido como o primeiro par aí de nervo craniano, ok? É totalmente sensitivo. Contém axônio aí que conduz impulsos nervosos para a olfação, o sentido aí do olfato. O epitélio olfatório ocupa a parte aí superior, né, da cavidade nasal, recobrindo a face inferior da lâmina cribiforme e estende-se aí para baixo ao longo da concha nasal superior. Os receptores olfatórios estão no interior aí do epitélio olfatório e são neurônios bipolares. Inclusive eu já dei uma videoaula sobre isso, tá? Lá na aula de fisiologia sensorial, né? Ok? Cada um tem um único, né? Cada um desses receptores aí, né? Tem um único dendrito, semelhante a um botão sensível ao odor que se projeta a partir de um lado do corpo celular e um axônio amielínico que se estende a partir do outro lado. Feixes de axônio dos receptores olfatórios se estendem através de aproximadamente 20 forames da lâmina cribiforme do etimoide de cada lado do nariz. Esses 40 feixes de axônios ou mais, coletivamente, formam um nervo olfatório, ok? Os nervos olfatórios entram no encéfalo em massas pareadas de substância cinzenta, chamadas aí de bulbo olfatório. São essas estruturas aqui, ok? Então, tá lá. 2 extensões do encéfalo que se repousam na lâmina aí cribiforme. Dentro dos bulbos olfatórios, as terminações axônicas dos receptores olfatórios formam sinapses com os dendritos, né?
e corpos celulares dos neurônios seguintes na via olfatória. Os axônios desses neurônios formam os tratos olfatórios, né, são as estruturas aqui, que se estendem posteriormente desde os bulbos olfatórios. Os axônios dos tratos olfatórios terminam na área olfativa primária, no lobo temporal, né, que seria essa estrutura aqui, ó, no lobo temporal do córtex cerebral, ok? O nervo óptico, né, parece uma anteninha aqui, é totalmente sensitivo e contém axônios aí que conduzem o impulso nervoso para a visão. Na retina, bastonetes e cones iniciam sinais visuais, retransmitindo-os para as células bipolares que transmitem os sinais para as células ganglionárias. Em cada olho, os axônios de todas as células ganglionares na retina se unem para formar um nervo óptico, que atravessa um forame óptico. Cerca de 10 milímetros posteriormente ao bulbo do olho, os dois nervos ópticos se fundem para formar o quiasma óptico, que é essa estrutura aqui, ó. Esse é o quiasma óptico. Ok? Dentro do quiasma óptico, os axônios da metade medial de cada olho cruzam para o lado oposto, né? Os axônios da metade lateral permanecem no mesmo lado. Posteriormente ao quiasma, os axônios reagrupados, provenientes de ambos os olhos, formam os tratos ópticos, né? Então, formariam aí os tratos ópticos, ok? A maioria dos axônios nos tratos ópticos terminam no núcleo geniculado lateral do tálamo. Nos núcleos, os axônios fazem sinapses com os neurônios cujos axônios se estendem até a área visual primária, lá no lobo occipital, ok? Alguns axônios passam pelo quiasma óptico e em seguida se estendem até os folículos superiores do mesencéfalo. Esses axônios fazem sinapses com neurônios motores que controlam os músculos extrínsecos e intrínsecos do olho, ok? Vamos então para o terceiro par de nervo craniano. Então aqui nesse caso, né, o nervo oculomotor tem seu núcleo motor na parte anterior do mesencéfalo. O nervo oculomotor aqui, ó, tá? Aqui dá bem aqui para observar. É esse aqui. Estende anteriormente e se divide em ramo superior e inferior, que passam pela fissura orbital superior em direção à órbita. Os axônios no ramo superior inervam o músculo reto superior e o músculo levantador da pálpebra superior. Os axônios no ramo inferior suprem o músculo reto medial, reto inferior e oblíquo inferior, todos os músculos extrínsecos do bulbo do olho. Esses neurônios motores somáticos controlam os movimentos do bulbo do olho e da pálpebra superior. O ramo inferior do nervo oculomotor também fornece axônios aí, motores parasimpáticos para os músculos intrínsecos do bulbo do olho, ok? Então aqui nós temos o quarto par de nervo craniano, também conhecido como nervo troclear. O nervo aqui, ó, troclear, é o menor dos 12 nervos cranianos e o único que se origina na face posterior do tronco encefálico. Nesse caso aqui, os axônios motores somáticos inervam o músculo oblíquo superior, os músculos aí extrínsecos do bulbo do olho, que controlam o movimento, ok? Então, esse aqui é o nervo troclear. Aí, na sequência, vem o nervo trigêmeo, que nós já abordamos em uma videoaula, que é esse aqui, que é o quinto par de nervo craniano. O nervo trigêmeo, como indica seu nome, possui 3 ramos, que é o oftálmo, maxilar e mandibular, ok? Na sequência, nós temos o sexto par de nervo craniano, que são essas duas estruturas aqui, né? O sexto par, também conhecido como nervo abducente, ele vai originar no núcleo do nervo abducente na ponte. Os axônios motores somáticos estendem-se do núcleo até o músculo reto lateral, um músculo aí que é extrínseco do bulbo do olho, passando através da fissura orbital superior, direto aí para a órbita, tá? O nervo abducente é assim denominado, né? Porque os impulsos nervosos provocam a abdução, rotação lateral do bulbo do olho. Então, é esses daqui, ó, ok? Já o nervo facial, o qual representa aí, ó,
o sétimo par de nervo craniano, ele é misto. Seus axônios sensitivos eles estendem a partir dos botões gustativos dos 2/3 anteriores da língua e entram no temporal para se unirem ao nervo facial. A partir daí, os neurônios sensitivos passam para o gânglio geniculado, que é uma aglomerada ali de corpos celulares, os neurônios sensitivos do nervo facial, no interior do temporal e terminam na ponte, ok? Da ponte, os axônios se estendem para o tálamo e em seguida até as áreas gustativas do córtex cerebral. A parte sensitiva do nervo facial também contém axônios provenientes da pele, do meato acústico externo, que retransmite sensações de tato, dor e temperatura. Somado a isso, proprioceptores, os músculos da face e escalpo retransmitem informações por meio dos corpos celulares presentes no núcleo do mesencéfalo. Já a parte motora, branquiais, originam-se aí de um núcleo da ponte e deixam o forame estilomastoide para inervar a orelha média, os músculos da face, o escalpo e o pescoço. Os impulsos nervosos se propagam ao longo desses axônios e provocam a contração dos músculos da expressão facial. Por isso o nome facial, porque ele controla os músculos aí da face, além da contração do músculo estilioide, ventro posterior do músculo de gastro e o músculo estapédio. O nervo facial ele inerva mais músculo do que qualquer outro nervo do corpo. Lesão aí no nervo facial, que é esse aqui, ó, em consequência de condições como infecção viral, herpes zoster ou bactéria, doença de Lyme, resulta em paralisia de Bell, que é a paralisia dos músculos faciais, perda do paladar, diminuição da salivação e perda da capacidade de fechar os olhos, mesmo durante o sono. O nervo também pode ser lesado aí por traumatismo, tumores e AVC, ok? Já o nervo vestíbulo coclear, aqui ao lado, também conhecido como oitavo par de nervo craniano, ele é um nervo sensitivo especial. Ele vai ter como função aí a audição e o equilíbrio. Então, voltando aqui, vamos agora continuando com os demais nervos cranianos. O nervo glossofaríngeo, representado aqui como número 23, ok? Também conhecido como nono par de nervo craniano, ele é misto. Sua porção sensitiva, relacionado lá com o paladar, um terço posterior da língua, está relacionado com a propriocepção e alguns músculos da deglutição, monitoramento da pressão arterial e níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue. Também relacionado com a sensação do tato, dor e temperatura provenientes da pele na orelha externa e parte superior da faringe. Sua parte motora auxilia na deglutição. Já a sua porção motora autônomo, na produção aí da saliva, ok? Já o nervo vago, representado aqui como número 30, certo? Ele é misto, a porção sensitiva relacionada lá com o paladar, proveniente da epiglote. Também aí, na sua porção sensitiva, propriocepção da garganta e dos músculos da laringe, monitoramento da pressão arterial e níveis de oxigênio e dióxido de carbono no sangue, relacionado também com a sensação do tato, dor e temperatura provenientes da pele e da orelha externa, e sensações provenientes aí dos órgãos torácicos e abdominais. Sua porção motora branquial está relacionada aí com a deglutição, vocalização e tosse. Já a porção motora autônoma aí, é a motilidade e secreção dos órgãos gastrointestinais, constrição das vias aeríferas respiratórias e a diminuição na frequência cardíaca, ok? Que é apresentado aqui, Então, pelo número 30 é o nervo vago, também conhecido como 10º par de nervo craniano, ok? O 31 representa o nervo acessório, que só tem aí a parte motora branquial, que é o movimento da cabeça e símbolo do membro superior. Então, voltando lá, número 29 representa o nervo glossofaríngeo, que é misto, tem uma porção sensitiva motora, sendo que tem também uma porção motora autônoma. O 30 representa aí o nervo, vago, que é o 10º par de nervo craniano, que é uma porção mista, tanto sensitiva como motora. E o número 31 aqui, ó,
que representa para vocês aí de casa o nervo acessório, o 11º par de nervo craniano, só que ele só tem uma porção motora, ok? O nervo hipoglosso aqui, representado como o número 32, é o 12º par de nervo craniano, ele é motor, somático, está atuando aí, ó, na fala, manipulação de alimentos e deglutição, ok? Se vocês gostaram da videoaula de hoje, não esqueçam, dê um like nos nossos vídeos. E também se inscreva no nosso canal. Aproveito para falar, ativem o sininho para acompanhar as próximas videoaulas. Até lá!